Bem-vindos ao canal Citar e Inspirar, eu sou a Thalita e hoje a gente vai ver a TV chinesa falando do mandarim aqui no Brasil e os brasileiros aprendendo essa língua. Então, aproveitando, eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, comenta, então, bora reagir. You don't have to look hard to find China's influence in the streets of São Paulo. People using apps for ride-hailing and food delivery have a growing number of Chinese-backed options. Sales in the domestic electric vehicle market are increasingly led by companies like BYD. But that presence goes beyond what's visible, from telecom infrastructure to major investments in energy. All of which might explain why more and more people in São Paulo are interested in Mandarin. 首先，刚才我们说了苏东坡那个诗人。 The Confucius Institute at São Paulo State University is one of the main centers for learning Mandarin in Brazil. Students find their way here for different reasons. Tem muitas empresas chinesas no Brasil, né? Tem mais empregos. Então, essa é o primeiro tipo. Tem segundo tipo, acho que é sobre cultura, né? A China tem história há muito tempo, pessoas eles gostam de saber mais, né? Tem muitos livros, diferentes formas de caracteres, por exemplo, caligrafias, pinturas chinesas. Que a China está dominando o Brasil, isso já não é tão novidade. Empresas, economia, na parte da agricultura, a China tem muita influência também na parte industrial, né? A China tá, em relação ao Brasil, tá irmão, né? Agora, culturalmente, ainda a China não é tão disseminada assim no Brasil. E essas parcerias econômicas, de negociação, de comércio exterior, relações internacionais, para o Brasil, a China, você investir no mandarim, você aprender mandarim, para quem quer trabalhar, né, com essa questão internacional, meu Deus, é uma oportunidade assim de ouro, porque mandarim é uma das línguas mais faladas no mundo, porque a China tem mais de 1 bilhão de pessoas, né? É uma nação fortíssima, importantíssima no contexto mundial, no jogo político mundial. A China é importantíssima hoje. Os 3 polos de potência no mundo é Estados Unidos, a Rússia e a China, tanto que se você vê, sempre tá aí na mídia guerra entre China, Rússia, Estados Unidos, negociações e tarará. Então a China ela é um centro hoje de comércio para o mundo todo, né? Não só para o Brasil, para o mundo todo. Então você ter o mandarim como uma habilidade, como uma língua, uma segunda língua, na questão profissional, você vai sair na frente de milhões de pessoas. Definitivamente, você com certeza vai se destacar no mercado de trabalho, e tanto aqui no Brasil quanto também na China e no mundo, né? Qualquer lugar que você for trabalhar, você souber falar mandarim, você vai se destacar, porque a China está presente em vários lugares. Aqui no Brasil nem se fala. For Maria Clara Cordeiro, learning Mandarin is about challenging herself. I always try to push myself to some sort of area that I have never experienced before. The way I look into China, there was something that sparkled my eyes, and there I decided to go deeper in Mandarin. 所以，比如说苏东坡是哪个朝代？ Since it opened in 2009, interest has only increased. Quando nós iniciamos a nossa primeira turma em 2009, a gente tinha 30 alunos, né? Hoje nós temos mais de 3.000 alunos. Nós éramos o único Instituto Confúcio existente no Brasil. Hoje existe Instituto Confúcio no Brasil inteiro, nos principais estados, nas principais universidades.
Podemos... At the same time as interest in learning Mandarin increases, Brazil's relationship with China is deepening. Eu reputo, no caso, a maior importância que a China vem adquirindo no mundo hoje e, no caso específico do Brasil, a importância que a China tem para o Brasil, né? Seja como nosso principal parceiro comercial, seja como um grande investidor aqui no nosso país. 水很短。 Learning Mandarin paid off for Breno Leme in a job interview, when his future boss noticed it listed on his resume. Ela viu, ela falou, você fala chinês? Eu falo um pouco. Aí ela me pediu para me apresentar. Eu me apresentei em chinês, falei das minhas qualificações em chinês, falei da minha idade, assim. Aí ela ficou muito boca aberta, que ela sabia falar, assim, eu consegui entender ela e consegui responder de uma forma que ela conseguisse entender o meu chinês. Então, me ajudou bastante, assim, É muito legal, né, quando uma pessoa se esforça para falar a sua língua. Assim como a gente vê gringos, pessoas de outro país, quando elas aprendem a falar português, a gente fica muito orgulhoso, né? Então eu imagino que para os chineses, quando vê uma pessoa de outra cultura falando mandarim, eles ficam impressionados. Primeiro, porque mandarim é dificílimo, gente. As línguas asiáticas, japonês, chinês, coreano, chinês é muito difícil. A gente acha português difícil, né? Mandarim é muito difícil de se aprender depois de adulto, então é muito mais difícil. Para criança já é difícil, imagina para um adulto, que a cabeça do adulto é diferente da formação de uma criança, né? Que a criança ela é um pendrive limpo, papel em branco. Então, para a criança aprender qualquer coisa é fácil. Agora, para um adulto que já cresceu, já tem mania, já tá a cabeça cheia de coisa na vida, cheia de problema, aprender um idioma, e um idioma com o nível de dificuldade do mandarim, não é brincadeira. É uma coisa pra gente aplaudir mesmo, porque é muito difícil, muito mesmo. Todas as relações comerciais, diplomáticas, culturais, pessoais, elas sempre se dão com base em pessoas. E na medida que essas pessoas conhecem mutuamente a sua língua e a sua cultura, é evidente que essas negociações fluem de maneira mais tranquila e os resultados são sempre mais positivos. The power of speaking Mandarin will likely only increase as Chinese companies continue to expand in Brazil. 我感觉我要加班。 Rebeca Pereira studied at the Confucius Institute and spent 1 year at Hubei University in China. 你好，你这周末你来上班吗？ Today, she works at GWM, a Chinese automaker focused on hybrid and electric vehicles, with a growing presence in Brazil. The main part of my work here is to give support with the expatriates, with the foreigner colleagues that come to Brazil. So I'm the person responsible on the Brazilian side of their housing, of their visa as well. So all of this part of the immigrant experience here in Brazil, I'm the one who is giving them support. Pereira was initially interested in learning Mandarin as a teenager. Now it's part of her everyday life. Mandarin at this point of my career is essential. In just a few Gente, é muito legal, né? Ver como o brasileiro, quando ele quer, ele consegue, ele se esforça e ele se destaca. Ela é um exemplo disso, desse esforço, dessa busca por conhecimento. E eu imagino que quando ela aprendeu na adolescência dela, ela não sabia que a China ia estar tão forte hoje no mundo como tá. E é uma baita oportunidade. É uma baita oportunidade mesmo. Definitivamente. Antigamente, quem aprendia o inglês saía muito na frente. Hoje o inglês ele se tornou básico do básico, que é trabalhar, ter um destaque no mercado, né? O inglês ele é uma língua mãe, é universal o inglês, né? Qualquer lugar que você for no mundo, você tem que ter o inglês para falar. Agora, você ter o mandarim já não é colocar aí obrigatório. Eu sei que nem todo mundo
tem acesso fácil ao inglês, ainda mais aqui no Brasil. É difícil para muitas pessoas aprender o inglês, a gente sabe disso, que muitos brasileiros não falam inglês, por inúmeras razões, mas assim, a gente fala a nível mundial. O inglês, ele é básico. O mandarim já não é considerado básico. Mas quem aprende, pode ter certeza que onde for, vai chamar atenção, né? Few years, GWM's presence in Brazil grew from a small team to hundreds in the São Paulo office and more than 1,000 at its plant. Gabriel Perussi joined in 2021, when the company was still taking shape in Brazil. Chinese companies, they are like that. They do the things very, very fast. 去火锅怎么样？ Still, fluent Mandarin speakers remain rare. I think nowadays we may have 1 or 2% of people that speak Mandarin. 1 or 2% of the Brazilian employee that really speak Mandarin in a fluent manner. In the beginning, we had no one. For those that put in the time and effort, learning Mandarin really sets them apart. We have some specific positions. The business area is very, very specific. It has many details. So for this case, some people that speaks Mandarin is very important because this person can make the translation in the technical side. Not only translate the wording, but also translate it technically how some situation works, so them in this case can give a better support for the business department. Ela que está organizando. Então, gente, é uma baita oportunidade. Como ele disse, o número de pessoas falantes do mandarim é mínimo ainda. É pouquíssimas pessoas. Claro, existe o fator da dificuldade de aprender o mandarim. É muito difícil aprender mandarim. Mas aqueles que realmente se dedicam e buscam de fato aprender, com certeza, o nível de dificuldade que você tem para aprender, com o resultado que você vai ter lá no futuro, na sua vida profissional, o destaque que você vai ter compensa o nível da dificuldade que você vai ter para aprender. Tudo na vida é difícil, mas existem difíceis que você sabe que vai te dar resultados muito maiores. Então, o mandarim é uma dessas coisas. Quando você sabe o nível da dificuldade, que não vai ser fácil, não é um caminho fácil de ser percorrido, mas quando você conseguir, você vai ter um resultado muito bom, muito incrível para a sua vida. Então, aos jovens aí, quem quiser buscar uma diferenciação no mercado de trabalho, o mandarim está sendo a chave hoje do, digamos, sucesso na vida profissional. E aí, gente, o que vocês acham? Tem sentido isso ou não? Para vocês não tem nada a ver. Deixem aí nos comentários e até o próximo vídeo.